Sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 39. Aleluia. Gênesis 39. Glória a Deus. Todos acharam amém? Diz assim a Santa Palavra: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo quanto tinha. Desde que o pôs por mordomo da sua casa e de tudo quanto tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte, de semblante. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Amém? Feche os teus olhos. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Eis a tua santa palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Ministra sobre nós, ó Deus. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Deus, que enquanto eu prego, que o Senhor cure, mude destinos, cure pessoas. Pai, transforma, Senhor, porque a tua palavra tem esse poder. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diga: ah! Então dá um glória a Deus bem forte aí, querido. Isso! Glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Irmãos, a história de José, acho que todos conhecem ela. José, filho de Jacó, era aquele menino sonhador, você já conhece a história. E por sonhar e contar, e tem pessoas que dizem assim: não conte o sonho, não é bom contar. Olha, na Bíblia tem casos como o de José, que contou, sim, gerou ciúme, inveja, mas não deixou de ser realizado sonhos porque contou. Porque se o sonho é Deus que coloca, irmãos, ninguém pode impedir. Diga glória a Deus. Então, claro, às vezes é bom você ser reservado, coisas que você guarda para si, fala só com a sua casa ou com o seu cônjuge, e então você espera aquilo acontecer para você dar o testemunho.
E José foi aquele que sonhou, e para ele foi um sonho muito forte. E ele decide compartilhar com os seus irmãos, os seus pais, e aquilo gera um problema para ele, sim, porque até o último sonho que ele conta, o pai dele, fica preocupado com aquilo. Depois você lê toda a história, é maravilhosa a história de José. Mas, irmãos, então, por ele também ser um filho, que todos os filhos de Jacó tinham promessas, todos eles tornaram-se tribos, tornaram-se líderes em Israel. Mas José era o mais obediente, o mais querido, e o segundo mais moço. E ele então fica próximo ao seu pai, cuida das ovelhas do seu pai. O seu pai cozia túnicas para ele, e os seus irmãos invejavam. Era para os irmãos mais velhos cuidarem, entender que eles também cuidariam dos seus filhos, que a família, o pai amava a todos, mas tinha o carinho porque era um irmão que necessitava de cuidado naquele momento. E o que aconteceu? Os seus irmãos, quando o seu pai Jacó manda José procurar os seus irmãos que estavam demorando, ele os encontra, eles acham não no lugar que ele foi inicialmente, mas os encontra, e lá, quando eles se aproximam, o que seus irmãos disseram? Você lembra da história? Lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E aí quando chega José, eles já estavam, com um plano de acabar com a vida de José. Rúben, o irmão mais velho, o mais maduro, diz assim: pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. E aí então tinham jogado José numa cova, então eles decidem, em vez de matar José, vender José para uns comerciantes que estavam passando, ismaelitas, como diz a palavra. E aí, irmãos, José então é comprado por Potifar. Potifar, ele era um oficial de confiança de Faraó, e o Egito, naquela época, um reino em ascensão, reinado em ascensão, muito forte. Potifar, ele era rico, e coloca José na casa dele como escravo, compra José, e ele deu sorte, porque quem ele trouxe para trabalhar com ele era um crente de verdade. Diga glória a Deus. Era um filho obediente. E, irmãos, tudo que José punha suas mãos prosperava. E acontece que mesmo você sendo um servo de Deus, obediente, alguém que as pessoas não esperam reações diferentes das quais elas já sabem, porque tem pessoas que é difícil você conhecer as pessoas, principalmente quando elas estão com raiva, estressadas, ou quando elas estão com dinheiro, aí tem aquela frase, dá dinheiro para a pessoa que você vai conhecê-la. E tem gente que você sabe que poucas pessoas, mas ela estando com dinheiro, estando estressada, ela estando de qualquer coisa que acontecer, você sabe que você vai esperar daquela pessoa uma decisão correta, uma palavra sábia. Tem gente que não tem problema em ter o dinheiro, em ter o carro, em ter algo que ela não tinha. Tem gente que não vai mudar, tem pessoas que acordam de manhã e acordam estressadas, tem mau humor de manhã, tem outras não. Tem pessoas que estão com raiva de uma situação que foi acometida, e o primeiro que chega para ela, ou o filho, ou a esposa, outras pessoas, e chegam para perguntar algo que acontece, e a ela explode. Tem pessoas que, independente do que aconteceu, ela vai continuar sendo uma pessoa educada. Difícil tirar, tem pessoas que é difícil tirar elas, como a gente diz, tirar do sério, porque são pessoas que são educadas, e elas têm os seus problemas, e elas conseguem ter o autocontrole. Daí a Bíblia chama de domínio próprio. Diga amém. Então, irmãos,
José era esse camarada, era obediente, tinha um domínio próprio, ele já tinha obedecido ao seu pai. Antes, se você ler a história, um filho obediente. E eu estava conversando hoje com o João Pedro, com meu filho, a caminho da escola, e eu disse que o João Pedro está vivendo o tempo da graça, né? A Sara e a Débora viveram o tempo da lei, né? O tempo que a gente era jovem casado, tempo que, né, a gente sempre estava corrigindo com mais força elas. Eu disciplinava minhas filhas, e eu digo que os filhos precisam crescer com disciplina e amor. Se você exagerar num dos dois, você vai causar problemas. Você tem que discipliná-lo e tem que dar a ele amor. Ele tem que ter os limites e tem que sentir o amor do pai e da mãe. Então, irmãos, eu estava conversando com o João Pedro e disse que eu preciso, meu filho, que você entenda, eu preciso destravar em você algo que eu não consegui, né? Minhas filhas amam ao Senhor, nos amam, e elas receberam a educação, e elas, quem, né, foi no casamento, viu a Débora dando um testemunho, a Sara fala, o cuidado que tivemos com elas, né, o amor, o carinho, trabalhando para realizar aquilo que a gente conseguiu realizar, os seus sonhos. Mas a gente precisava, o filho, normalmente ele vai sempre ir para o lado da desobediência. Entenda, um bebezinho no seu colo, por que às vezes a gente vê um bebezinho dando tapa no rosto da mãe? Você já viu isso? Né? Criança xingando pai e mãe, porque meu filho já nasce com pecado, e a tendência é ir para o mal, é ser mal. Pode ser um bebezinho lindo, Jesus, mas ele, se não tiver disciplina desde pequenininho, né, se ele não souber que os seus limites, a tendência é ir para o lado ruim, porque o pecado está no homem. O pecado foi lá concebido desde que Adão e Eva pecaram, irmãos. Então um bebezinho lindo, maravilhoso, sim, carece do seu cuidado, mas já tem pecado em si. Se você não canalizá-lo, não educá-lo, né, com amor, mas com disciplina, na casa de Deus, ele vai fazer coisas ruins. Então, eu disse, estava conversando com o João, eu disse: meu filho, eu preciso que você entenda, que eu destrave em você, que aquilo que eu cobro de você, você precisa entender que é amor, e obedecer em amor. Porque, né, a gente fala, se não passar de ano, você vai ganhar uma coça. Minha mãe falava sempre isso: se não passar de série, vai ganhar uma coça, pode ter certeza. E eu falo, eu não quero prometer isso para você, eu quero que você entenda que você vai sentar para estudar, porque é algo que a tua fortuna, o teu futuro, aquilo que você vai ser quando você for adulto, você está plantando agora. Eu preciso que você entenda isso. Entendeu, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. O que você está falando, pastor? Quando a gente vem ao culto, quando Deus fala conosco através da palavra, a gente não pode só ficar sentado e dizer amém, ou fazer uma anotação. Precisa ser destravado algo dentro de nós. E nós, irmãos, tem detalhes na palavra que você nunca deveria esquecer. Uma delas é quando o apóstolo Tiago escreve na sua carta: não sejamos só ouvintes, mas praticantes. Isso é uma chave, irmão, que precisa virar dentro de nós, precisa virar dentro de você. Tem detalhes, a palavra toda ela foi inspirada por Deus. Homens, juízes, profetas, homens ricos, homens humildes, vários homens de várias profissões, fazendeiros, escreveram a palavra de Deus. Pastor, o nosso querido profeta, que tinha uma fazenda, ainda que a figueira não floresça, ele chega lá, vê que não havia vacas nos currais. Ele está falando de algo que, ele não está fazendo analogia, irmãos, ele está falando algo que ele viveu. Ele cultivava a terra, ele cuidava de coisas. O nosso profeta Abacuque. O que eu quero dizer, tem detalhes na palavra, homens de várias profissões, de vários
lugares escreveram a palavra e ela é uma só, ela concorda. Cada livro é continuação do anterior e chama o que vai, o livro posterior. São 66 livros da Bíblia Sagrada e eles concordam e passam um fio vermelho de Gênesis e Apocalipse. Todos eles falam da vinda do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, mas tem detalhes, versículos-chave que podem mudar a tua história. Não é o culto que o pastor João prega, que o pastor Kleber prega, que outro prega, não é. É a palavra que está sendo pregada, seja eu ou quem for. Tem detalhes, tem chaves que tem que virar dentro de nós. Uma delas que eu não posso esquecer, como disse o apóstolo Tiago, disse: não sejam ouvintes só, mas praticantes. E tem no Novo Testamento, eu li hoje diversas vezes sobre o amor, e onde o Senhor Jesus, Ele repete várias vezes: eu estou dizendo para vocês, havia 10 mandamentos, eu não vou anular os 10, mas entenda, só tem um mandamento no Novo Testamento que Jesus não endossou, é que foi o sábado. Todos os 9 Ele endossou, Ele falou deles. Só o sábado, guardar o sábado, que Ele disse assim: não, o sábado, presta atenção, você não pode achar que o sábado é o dia de descanso, mas você não precisa entender, você também precisa fazer o bem no sábado, porque Jesus foi criticado porque curou um homem da mão ressequida no sábado. Ele foi criticado por isso, e ele disse assim: Deus, presta atenção, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então quer dizer, se cai o teu boi e você vai esperar até o outro dia, num buraco você vai esperar até o outro dia para tirar ele de lá, se alguém estiver enfermo, você não vai cuidar porque é sábado? Não, Jesus não endossou o sábado. O sábado, ele disse assim: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Todos os dias é dia de glorificar a Deus, diga amém. Irmãos, o que eu estou dizendo, e aí Jesus disse assim, 2 mandamentos eu dou. Se eu pudesse resumir os 10 mandamentos em 2, é o que? Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E qual é o primeiro lugar que a gente deveria encontrar amor, irmãos? No lar. Quando isso falta, começa a mexer com os filhos. Preste atenção, eu sei que até Moisés lá atrás, ele disse que por causa da dureza do coração do homem, Deus poderia dar carta de divórcio. Paulo fala sobre divórcio, não é o plano de Deus original, mas isso acontece. O que eu estou falando? Mas quando acontece isso, irmãos, começa a causar problemas nas famílias, nas crianças. Filhos que têm pais separados, eles crescem com grandes dificuldades. Você pode ser uma pessoa, pastor, meus pais separaram. Você pode ser uma pessoa resolvida, decidida, mas houve lá uma falta da presença do pai ou da mãe, e ambos no lar são necessários. Por isso que antes que você tenha o teu coração endurecido, queira separar, procura ajuda, busca o Senhor, tenta resolver de todas as maneiras, irmãos, porque isso não é bom para os filhos, isso não é bom para você, não é bom para o teu cônjuge. Entenda, irmãos, o que eu estou falando, tem detalhes na Bíblia que destravam a gente. O primeiro lugar onde você deveria encontrar amor de Deus, é claro, a gente tem, mas amor é no lar. E às vezes quando falta o pai, falta a mãe, ou então quando ambos, e vocês conhecem a história, amam tanto o filho que trabalham tanto para dar as coisas, quando os nossos filhos não queriam as coisas, eles queriam nossa presença. Às vezes a gente entra no erro, trabalha no emprego, trabalha 2, trabalha 3, e diga, meu filho, ele reclama, poxa, senta para ver um filme comigo. Quantas vezes o meu próprio filho reclamou, pai, senta para ver um filme comigo. Eu disse, cara, eu estou trabalhando para pagar a internet, para pagar a TV a cabo, para você ver o filme. Ele não quer saber, podia ser antena de como é que chama aquela antena? Antiga. Espinha de peixe. Irmão, meu filho não está nem aí se era Sky ou se não era. Basta ter a espinha de peixe. E a gente vê a televisão, ele queria que o pai estivesse sentado com ele, você entende?
Eu estou em um assunto, eu estou no início da palavra, mas deixa eu dar uma viajada, né, Ragiel? Estou falando de uma coisa só, mas eu estou no início ainda. Irmãos, o que eu estou dizendo, Jesus, ele disse amar, e eu disse o primeiro lugar que você deveria encontrar amor é no seu lar, e às vezes a gente não percebe. Uma das coisas importantíssimas no lar, que envolve o amor, era você conseguir sentar hoje, pelo menos ter uma refeição com a sua família. É quase impossível na maioria dos lares. Na Cadacida não é, que eu estou sempre vendo ele sentado lá comendo. Aleluia. Quero ver o dia que vai chamar o pastor, hein? Aleluia. Ela e o cabeludo e os filhos, glória a Deus, faça isso, faça sempre. Isso é bom. E aí, irmãos, nós estamos tão ocupados que a gente fala, que a gente se envolve com a obra de Deus, com o altar, com tantas coisas, mas nas coisas simples a gente falha no amor. Sabe onde a gente não deveria achar pessoas falando umas das outras? Era na igreja, mas tem. Por quê? Porque a gente não atentou para um detalhe: ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem palavras na Bíblia, como eu disse, que são chaves. Você leu o Pai Nosso, que lindo, Jesus estava ensinando sobre a oração. Já que os fariseus estavam fazendo orações repetidas, Jesus disse assim, então vou dar um modelo de oração, mas daí ele diz, o Pai Nosso, no livro de Mateus, e aí, todo mundo vai até o versículo 13, se eu não me engano, quando é no 14, ele continua dizendo assim, olha, se você não perdoar, quem te ofende também não te perdoa. Ninguém costuma parar aí para refletir: se eu não perdoar o meu irmão, eu não sou perdoado. A Bíblia diz, antes que você traga a tua oferta no altar, vai até o teu irmão e libera perdão ou ele perdoa. Peça perdão ou perdoe ele. E o que é oferta? Não é só o dinheiro, a minha oferta, o meu louvor, a palavra que eu estou pregando aqui, o louvor, eu estou trazendo a minha oferta, o meu sacrifício ao altar. Antes que eu suba aqui, eu tenho que ir até o meu irmão. E por que não acontece isso? Porque que as pessoas carregam enfermidades por causa de mágoas, durante 2, 3, 5 anos carregam mágoas e estão no altar. Por quê? Meu Deus, eis a pergunta. Porque não atentam para a palavra, porque não atentam a detalhes que podem mudar a sua vida. Eu posto fotos sim dos meus filhos, das minhas filhas, eu choro mesmo. Eu sou assim, sou intenso nas coisas que eu faço. Eu amo meus filhos, eu abraço, eu choro, eu posto foto, mas não foi fácil, não é fácil chegar, casar dois adolescentes praticamente, 23 anos de casado, não foi fácil, foi abrir mão do meu eu, foi abrir mão de muitas coisas, e dizer, minhas filhas são servas de Deus, elas adoram a Deus, prega também, meu filho está na casa de Deus, mas não foi fácil, irmãos. E aí, depois que Débora casou, eu estava orando e chorando com o Senhor. Falei, Senhor, ainda tem um menino ainda para fazê-lo um homem de Deus. Me ajuda. A minha missão ainda não terminou. Uma parte já foi. Acabou o casamento também, de filha, meu irmão, aleluia. Já chega de filha, glória a Deus. E agora eu vou ter uma neta. É muita mulher nessa família, Jeová, Rebeca. Mas eu ainda tenho sob a minha responsabilidade um menino que eu preciso dar um destino profético a ele. Irmãos, eu posso ser a unção, pastor João, que unção, derrama óleo aqui na cabeça do meu filho, eu posso derramar, mas quem dá destino profético pode ser o maior profeta, a maior unção que tem. Eu vou lá no profeta tal que ele revela, meu Deus, é mais do que raio-x, ele vai orar pelo meu filho, ele vai dizer que o meu filho vai ser profeta, pastor. Quem dá destino profético aos filhos são os pais. A maior autoridade sobre os filhos são os pais. Diga glória a Deus por isso. Então é você, independente se você é pastor ou não, você é sacerdote do seu lar.
Pastor, só tem eu sou a irmã, não tem esposo, está separada, só tem você. Começa a profetizar sobre os seus filhos, só tem você é sacerdote do seu lar. Profetiza sobre a tua posteridade, abençoa, ore por eles, ministra para eles. Uma vez eu preguei aqui, eu disse antes de subir no altar, ser pastor, pregar aqui, ser profeta aqui, eu fui profeta, músico na minha casa, ministro de louvor para os meus filhos. Quando eu pegava o violão e dizia, quando eles eram pequenininhos, a Sara vai ser uma bênção, a Débora vai ser uma mulher de Deus. Eu estava profetizando sobre os meus filhos. Olha, irmãos, então, José, vamos falar de José? Amém? Começou com ele, né? Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Diga glória a Deus. E aí José, um menino de caráter, abençoado, mas vai passar luta também. Não significa que você posicionar, até pelo contrário, quando você se posiciona, você é um homem ou mulher de Deus de caráter, porque um homem ou mulher de Deus, que paga preço, que vive uma vida em santidade, que está vivendo uma vida com Deus, que segue a palavra, porque eu fui nesses textos, fui lá, quando Jesus fala sobre o perdão. Guarda isso aí para você, irmão. Se não perdoar, não vai ser perdoado. Está escrito. Guarda o que o apóstolo Tiago escreveu: sede ouvintes e praticantes. Pratica. E o que Jesus disse também, que eu já disse aqui, 3 coisas muito fortes que podem mudar você, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se você não encontrar em algumas pessoas, se você não encontrar em algumas pessoas na igreja, não tem problema, não precisa sair da igreja por causa disso, irmão, porque eu amo a igreja, eu amo a casa de Deus. E nos 44 anos de vida que eu tenho e que eu sirvo ao Senhor, nunca saí da casa de Deus e nunca vou sair. Mas se você não encontrar em muitas pessoas que estão sentadas do seu lado, eu tenho certeza que você encontra amor no Deus que está aqui, no Deus dessa obra. Diga glória a Deus. Porque talvez também cada um carrega uma história. Às vezes você tem dificuldade de amar, de abraçar, de liberar amor, porque você não teve isso em casa. Porque o seu pai teve dificuldade de te pegar no colo, não era um pai que te dava beijo, aí você tem dificuldades. Cada um carrega a sua história, às vezes o seu trauma. Tem gente que não gosta de abraçar. Tem um que falou assim, pastor, o senhor manda abraçar na hora do louvor. Eu não gosto muito, então não abraça. O problema é seu, eu vou continuar dizendo. Se você não pode receber um abraço na igreja, pelo amor de Deus, irmão, não tem a capacidade de abraçar os teus irmãos. Tem gente que faz vídeo aí, vai para a rua, me dá um abraço, e o cara, né, ele às vezes é um ator, tá todo fedorento e tal, e fala, me dá um abraço, todo sujo. E tem gente que vai dar um abraço, você não quer dar um abraço no teu irmão. Tem gente que chora com um abraço. Talvez você não tenha sido abraçado pelo teu pai, pela tua mãe, talvez você carregue essa história, mas não significa que as pessoas não possam ser abraçadas. Você não pode abraçar as pessoas e receber um abraço. Talvez você seja curado disso. Talvez você, após receber um abraço ou abraçar alguém, talvez Deus ministre com você. Diga glória a Deus. José, irmãos, ele está aqui na casa de Potifar e me chamou a atenção, o versículo 9, lê comigo: não há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Preste atenção, irmãos. José, a mulher disse assim: se deita comigo, eu quero você, garoto.
E aí ele responde: eu tenho autoridade, o meu patrão me confiou tudo isso aqui, mas você eu não posso tocar, mas eu quero você. Não, eu tenho um princípio, chama-se obediência. Eu não posso tocar em você. E aí, José, após dar esse relato, porque eu tenho aqui responsabilidade, eu tenho autoridade, a casa cresceu, o patrão enriqueceu mais, porque eu estou aqui, Deus me abençoa, mas eu não posso pecar contra Deus. Presta atenção, você não está entendendo. Eu não posso pecar contra Deus, eu não posso fazer isso, porque eu vou entristecer o coração de Deus. Não é porque ele ia colher, eu vou mesmo, mas depois independente do que eu vá colher. Não, ele não queria entristecer o coração de Deus. Preste atenção, ele estava escravo, longe da sua família, e mesmo assim a circunstância não levou José a pecar, irmãos. A circunstância não mudou o caráter de José. A circunstância não tornou José duro, endurecido por causa das pancadas da vida, por causa das frustrações. Tem pessoas: eu não confio mais em ninguém, eu não levo mais ninguém na minha casa. Eu digo: eu levo. Normalmente as reuniões discipuladas que eu faço é lá em casa. Não levo ninguém, porque fica olhando minhas coisas. Pelo amor de Deus, irmãos, você vai lutar para ter suas coisas, e você vai morrer, elas vão ficar aí. Sabe o que você precisa? É investir, amar e lutar, ensinar por pessoas. O maior investimento são as pessoas. Sabe como meu coração se alegra? Porque, irmãos, Deus, eu não preciso pregar para Deus, irmão. Deus, tu se converte, hein? Deus, cuidado, hein? O que tu falou aqui? Eu não estou pregando para Deus, eu estou pregando para a igreja, irmãos. Eu estou trazendo uma palavra que possa mexer com você, possa melhorar você. Eu também, porque eu estou pregando, Deus está falando comigo, diga amém. O meu prazer de estar aqui é trazendo a palavra de Deus para que possa moldar você, para que você seja um bom homem, um bom esposo, uma boa mãe, para que você possa ser um servo de Deus fiel. Como eu disse para o meu filho, que ele precisa entender, e eu não quero mais dizer: cara, se tu não fizer isso eu vou te dar uma coça. Eu quero dizer: meu filho, faça isso. Ele entende que é bom para ele. Nós teremos um relacionamento melhor, mais maduro. Eu estou tentando colocar na cabeça do menino de 13 anos, como eu eduquei as irmãs dele debaixo de disciplina. Sim, mas eu posso, com maturidade e entendimento, dizer para ele: cara, isso vai ser bom para você, então obedeça em amor. Eu preciso obedecer a palavra de Deus em amor. Eu não preciso passar por sofrimento, eu não preciso pagar para passar circunstâncias ruins. Se a palavra de Deus eu posso entendê-la, obedecer a Deus por amor, irmãos. E nós assistimos 1.800.000 cultos. Quantos cultos eu assisti nessa minha vida, irmãos? Quantas vezes a palavra foi pregada e eu estava na igreja? Não estou dizendo, eu sempre adorei a Deus, mas você vai à igreja, até se você não for a roupa, vai sozinha. Você vai tanto à igreja, glória a Deus por isso. Mas quantas vezes a palavra foi ministrada e chaves foram distribuídas para destravar coisas em nós, e nós saímos e continuamos agindo da mesma maneira. Pega o Tiago e faz isso, ouve e pratique. Ainda que há pessoas perto de você que não pratique, ainda que há pessoas perto de você que dizem assim: eu não faço mais isso, eu não abraço mais pessoas. Alguém leu o livro 100 Rivais aqui? A nossa igreja ela adota, a pastora Érica, ela adota alguns livros e passa para
para os líderes, e os líderes para os seus liderados, e assim vai, como uma bola de neve. Então toda a igreja estuda de um mesmo tema, e a gente terminou um livro chamado Sem Rivais, da Lisa Bevere, um livro maravilhoso, escrito para mulheres, mas ótimo para todos nós lermos. E chega eu não lembro o capítulo exatamente, mas ela disse assim: se as pessoas não te amarem, ame-as a si mesmo. Se elas não te abraçarem, abrace elas a si mesmo. Mesmo se pessoas te frustrarem por isso, faça, continue fazendo, porque você está fazendo. As pessoas não podem te tornar um mal educado. Alguém diz assim: pô cara, tu vai lá e a pessoa te pisou, e aí você vai e diz que a pessoa é legal, você fala bem da pessoa, fala assim: ué, mas quem falou que a atitude dela comigo muda, vai me tornar igual ela? Se ela é mal educada, se ela é fofoqueira, problema dela, eu não sou. Preste atenção, irmãos, as pessoas pela dureza, porque elas fazem com você, elas não podem te tornar como elas. Você não precisa ser mal educado porque elas são. E se elas não te deram um bom dia, você dá um bom dia. Ela não merece o meu bom dia. Aí você se tornou como ela, em nome de Jesus. Quem você é, não tenha crise de identidade. Você é quem Deus fez. Deus te fez dessa maneira. Seus pais te educaram, tem muita coisa boa em você. Não mude por causa da atitude de pessoas. Eu não falo com ninguém porque ninguém fala comigo. Deixa eu falar o João Pedro de novo. O Theo é um menino muito educadinho, né? É uma benção. O João Pedro, a primeira palavra praticamente que o João Pedro aprendeu depois de papai e mamãe foi oi. Aí a gente chamava já ele de o menino da oi. Porque eu estava com o João Pedro no colo e no mercado, todo mundo que passava, gato, papagaio, cavalo, pessoa, velho, criança, novo, João, oi. Oi. E tem gente que não falava, eu falava assim: filha, a pessoa é mal educada, falava no ouvido dele, né? Aí muita gente falava, ui! Ele falava com todo mundo. Porque criança não tem maldade, né, irmãos? Aí tem gente que não falava, eu ficava olhando assim. Com 1 aninho e pouco. E aí porque as pessoas não falam, eu passei por fulano, nem falou comigo, não abraçou. E aí você vai falar e vai abraçar. Porque ela é uma pessoa mal educada, mas você não é. Ou será que ela tem poder sobre você? Ela tem poder de te mudar, irmãos? E aí você tem que então lá em 2 Pedro e ver o que ele diz sobre isso. Aquilo que te domina te faz escravo. Você é escravo de quem? Se a pessoa consegue mudar o teu humor, ela manda em você. Você não entendeu, mas ela manda em você. Não posso chegar no trabalho que meu humor muda logo. Então você é escravo dessa pessoa. Está entendendo? Ela consegue mudar teu humor, então tu é escravo dela. Tu é escravo de uma situação. Quando chove eu fico estressado, meu irmão. Aí não tem jeito, a chuva vem do céu. A chuva manda em você, acaba com você. Só o quente eu não aguento, pelo amor de Deus, irmão. Não dá para brigar com o sol. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. A circunstância não muda José. E aí então Potifar, a mulher conta uma mentira, Potifar manda buscar José, que José saiu correndo. Por isso que eu tenho um pregador que fala assim: irmão, com o diabo você encara, você no nome de Jesus você encara, a mulher você corre. Né? José, o que a mulher? Não, eu quero você. O Josué, não. José, saiu correndo, não. Tu acha que José ia ficar assim? Não toque em mim, tá amarrado, tá amarrado. A mulher não tá nem aí, irmão. José meteu o pé, correu. Que ele falou o quê? Não fica aqui. E aí Potifar pega José, coloca na prisão. Só que José está na prisão. E aí eu digo, a prisão não muda a circunstância de José. A circunstância, não muda quem José era. A circunstância não mudou José. José vai para a prisão, piora. Porque ele já estava escravo numa terra estranha. Já estava sem o carinho do pai, sem a mãe, sem a comunhão dos irmãos.
E aí foi vendido para o Egito, está escravo lá na casa de Potifar. Agora pior, ele está na prisão. Mas a circunstância não muda, quem José era. E aí José fica bastante tempo na prisão. Mas Deus estava ali com José. O profeta Isaías falou: se passares pelo fogo, não te queimarás. Ele disse: se passares pelas águas, não te afogarás. O profeta Isaías está dizendo: você pode passar pelo fogo. A vida às vezes leva com que você passe no fogo. Às vezes você vai ter que enfrentar um oceano. Você pode passar tribulações, mas o Senhor está com você. Jesus, antes da sua partida, ele diz assim: Pai, não te peço que os tire do mundo, falando dos seus discípulos, mas livra-os do mal. A gente está num mundo cheio de maldade, irmãos. E algumas pessoas seguem esse curso e elas se enclausuram, elas se fecham. Não sabe que isso só as piora. Ela cada vez mais aumenta os seus muros, colocam grades. Antigamente, lá em Nova Iguaçu, as casas começavam a botar um monte de caquinho, um monte de caco de vidro em cima do muro. Agora isso não resolve mais, tem que ser grade, botar cachorro, bota câmera, cerca elétrica. Se o cara encostar ali, ele vai torrar. O cara já fala até com maior alegria. Aí se o cara encostar naquela cerca ali, cara, ele vai ficar torrado. Fala com o maior prazer, enche a boca com as babas. Se o ladrão encostar ali, cara, pelo amor de Deus, aí vai torrar. E ainda joga água em cima dele para piorar. Meu Deus, faz isso não, irmão. E aí alguém te machuca, você se fecha. E aí as circunstâncias vão te moldando, mas te moldando de uma maneira ruim. José está na prisão, e aí eu digo, nenhuma circunstância muda o estado de espírito de José. O estado de espírito sim, porque ele vai ficar entristecido, mas não muda o caráter de José. Não tira a glória de Deus. Não faz com que José abandone o Senhor. Eu já estou mesmo na pior, eu vou chutar um balde, estou nem aí. Está assim mesmo, eu estou nem aí, vou aloprar, vou cair dentro, Não, nenhuma circunstância muda quem não tem crise de identidade. Por isso que eu digo, se você é uma pessoa educada e alguém te ofendeu e tal, você não precisa ser mal educado por causa dela. Você não precisa ter essa crise de identidade. As pessoas não abraçam também. Eu vou entrar assim para o culto, vou lá, vou nem olhar, vou só para o meu lugar, vou adorar a Deus, sai, fui, tá? Nem olho para a cantina para não engordar, vou embora. Porque ninguém fala mesmo, a pessoa não abraça. Mas você não era assim. Você amava abraçar as pessoas, chamava uma pessoa para tomar café. As circunstâncias te mudaram, Você é o que as pessoas querem que você seja. Sabe o que o Rangel falou que me chamou a atenção? Talvez você fez uma dívida para mostrar às pessoas aquilo que você não é. Tá vendo como é que eu guardo? Parece que a gente já nasce com um desejo, ou com uma predisposição, ou com um demônio chamado: eu tenho que ser aprovado pelas pessoas. Se cuide, porque você se ama. Se você ama comer, coma. Se você quer ficar mais bonito, emagreça. Mas faça porque você se ama. Não porque as pessoas querem que você esteja assim.
E aí você faz dívida. Aqui na igreja tem 1.500.000 aniversário. Se você for, irmão, e os aniversários, irmão, em Nova Iguaçu, os aniversários, tudo na casa das pessoas, copa refrigerante, dá bolo, dá café com leite. Aqui é tudo em restaurante. Tudo é. Irmão, se tu for em cada restaurante, irmão, você vai ficar, não vou nem falar lascado. Se cada irmão que você ama, você for no restaurante, irmão, e aí eu vou quase não vou. Às vezes eu posso estar com uma condição de ir, mas eu tenho que pensar que eu tenho compromissos. Eu não tenho que provar nada por ninguém. Aí tem gente que vai lá, tá lascado, só tem R$25 no cartão e pedir uma coisa de R$24,99, deve estar com medo. Ai, meu Deus. Aí passa o cartão, ai, Jesus. Passou, eita glória. Não vá dar um beijo na pessoa, melhor tu comprar um presente de R$25 e dar para ela. Dá uma lembrancinha, mas não, se não dá, não vá, não tem que provar nada para ninguém. As pessoas não têm que te amar pelo teu status, mas por quem você é. Glória a Deus, peguei o teu gancho em vaso. Irmãos, mas eu quero dizer para você, e eu vou caminhar para o final. A obediência de José, que começa obedecendo o seu pai, um menino que talvez fosse inocente por contar os seus sonhos. E preste atenção, tem pessoas que falam, você é bobo, você é inocente, deixa de ser bobo, rapaz, não sei o que. Ei, irmão, você é servo de Deus, confia no Senhor. Ainda que você conte os teus sonhos, se tiver que realizar, não tem quem impeça. E aí José, um menino obediente, que não fez nada, eu não fiz nada para passar essa prova, para passar essa humilhação. E eu já disse, irmão, se você está vivendo uma vida com Deus como José, se você é um servo de Deus fiel, preste atenção, se vier uma luta, uma prova, para de olhar para a prova, para a luta, ou para a pessoa que está endemoniada, te perturbando, usada pelo diabo para te perturbar. Deus pode estar permitindo. Se o espírito maligno que perturbava Saul, onde Davi foi tacar a harpa, era da parte do Senhor, pelo amor de Deus. Pode ser que um espírito maligno Deus está permitindo, irmão, para te perturbar. Tem, pastor? Tem, aconteceu com Saul. Vi que o irmão está com um espírito maligno, Deus está permitindo. Foi eu que botei, deixa lá. É para te perturbar, para tu crescer. Irmão, e aí eu digo, toca a harpa, em vez de brigar, toca a harpa, irmão, começa a adorar a Deus. Não briga, você vai brigar com o espírito maligno. Deus permitiu ali, às vezes é para você crescer, para tu adorar. E tu brigar, tu adora, toca a tua harpa, que o espírito vai embora. Amém? E aí, então eu estava em qual parte? E aí, irmão, vamos voltar aqui, não perde foco. E aí então, queridos, José, ele, em obediência, Deus começa a honrar ele. E os próximos capítulos, e aí presta atenção, você pode carregar todo o teu trauma de passado. Tem outro versículo que pode virar uma chave em você hoje, que é 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Pode ser um versículo, guarda, anota, tem coisas que você tem que guardar, anotar e ler todos os dias. As coisas velhas já passaram, você está em Cristo. O teu passado pode ser terrível, pode ser de luta, de dor, me pisaram, amassaram. Ei, irmão, é passado, está em Cristo. Nova criatura é, o passado foi apagado. Eu vou lembrar qual profeta, a gente diz assim, mas do esquecimento, isso não existe, existe sim.
Depois eu vou achar o texto e vou te dar. Um dos últimos profetas do Velho Testamento. Se eu não me engano, Miqueias. Capítulo 7, versículo 19 do profeta Miqueias. Diz assim: tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Diga glória a Deus. Preste atenção. Tornará a nos perdoar. Pisará, colocará debaixo dos seus pés os nossos pecados. Diga glória a Deus. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o Deus que a gente serve. Diga glória a Deus. Não fique remoendo por quem te pisou, te machucou, fez isso com você. As misericórdias de Deus se renovam toda manhã, todo dia. Você tem que se perdoar e perdoar as pessoas. Os problemas, o problema é que às vezes quando você carrega a mágoa para a vida toda, não é que você não perdoou o outro, é porque primeiro você nem se perdoou. Você se achou pior, você se achou, eu estou mal, não sei o quê. Porque você nem se perdoou, não conseguiu sair disso. 2 Coríntios 5,17 pode virar uma chave hoje em você, de você entender que as coisas velhas já passaram. Passado é passado. Cada um, irmãos, fez coisas que, se contasse, são horríveis. Todos nós temos coisas em nosso passado que entristeceu ao Senhor, mas já passou. E aí quando a história de José começa a mudar, irmãos, meu Deus, o capítulo 41 começa uma honra na vida de José, porque assim, ele é um escravo, um menino que não fez nada, e ele passa tudo glorificando a Deus. As circunstâncias não mudam José, ele vai para a prisão, a situação piora, ele continua adorando a Deus, irmãos. E aí a Bíblia diz, você lembra do Salmo 126, o povo saindo escravo da Babilônia, eles tinham sido libertos, e eles dizem, a palavra de Deus diz assim: aquele que anda com a preciosa semente, andando no caminho, andando e chorando, voltará trazendo consigo a sua recompensa. Você pode, em nome de Jesus, está saindo de uma luta, está chorando, mas vai sair. Se você continua glorificando a Deus, nada disso muda. A tua crise gera crise de identidade, e você não adora mais a Deus porque você está perdido. Não, você não perdeu o teu senso, você continua adorando a Deus, dizendo: Deus, eu estou na luta, está doendo, mas glorificado seja o teu nome. Quando você para de culpar pessoas e circunstâncias e olha para Deus e diz: Deus, eu sei que é o Senhor querendo que eu cresça, querendo me tornar maior. Então, irmão, uma chave virou dentro de você, você entendeu que é Deus que está chamando a sua atenção, está trazendo você para perto, e se for necessário, Ele vai usar pessoas perto de você para te pisar, machucar, espizinhar. Para de olhar para elas, olha para Deus e fala: Deus, o que tu quer? Fala a Deus que o teu servo ouve. Faz igual Samuel, fala a Deus que teu servo ouve. A vida de José muda de uma maneira assim, irmãos, assim, ó, muito rápido. Do momento que começou a mudar, porque ele passou uns anos de luta. E aí eu vou terminar aqui. Ele casa com Asenate. E aí ele casa com Asenate, uma egípcia. E eles têm 2 filhos. Um filho que é o Manassés. Significa: Deus me fez esquecer de toda a minha luta, toda a minha tristeza, de todo o meu trabalho. Quando ele tem o primeiro filho, ele diz: esse filho marca um novo tempo na história, que tudo que aconteceu para trás acabou. Naquele momento ele já perdoa os seus irmãos. Não foi quando ele encontra os seus irmãos,
porque depois ele vai arrumar toda uma situação, Deus traz a fome, e aí os irmãos vão lá comprar, você sabe da história, mas no momento que nasce Manassés, sai da boca de José, tudo que aconteceu comigo, isso linka com 2 Coríntios 5,17, tudo que aconteceu daqui para trás, acabou. E quando nasce Efraim, ele está dizendo: Deus me prosperou em meio à aflição. O que você está dizendo, pastor? Olha, irmãos, talvez você tenha recebido, no dia que você recebeu o Senhor Jesus no seu coração, era para você já ter colocado uma pedra em tudo aquilo que já passou na sua vida. Acabou, nova criatura. Se não, você vai ter a oportunidade de fazer isso hoje, diga amém. Mas Deus está preparando o Efraim para você. O que é isso, pastor? É uma bênção muito grande, diga glória a Deus. E essa bênção, irmão, pode ser, eu não sou pregador de teologia da prosperidade, mas pode ser algo financeiro, pode ser algo que você já está sonhando muito tempo com Deus, ou que você já tenha até desistido. Mas eu sei que Deus tem algo para fazer, porque se você entender o primeiro filho, que tudo que ficou para trás, todas as pessoas que machucaram, tudo isso, você já perdoou, não é só esqueceu, perdoou, isso já está liberado no seu coração. Então vai vir a próxima bênção, que é o Efraim. O Efraim chega e diz assim: você pode estar na luta ainda, não tem problema, mas Deus vai te prosperar. O que não aconteceu daqui para trás, vai acontecer hoje, diga glória a Deus.